Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E olha o que aconteceu. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Jesus, naquela oração, ele foi fortalecido. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus não ia vencer pela força do braço dele. Aqui, nesse exato momento, ele iria perder. Mas como é Deus que fortalece, é Deus que dá força na hora que você tá fraco, ele conseguiu. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos para mais um estudo na Bíblia, tá? E como vocês já podem estar vendo aí na tela, eu digo isso aqui para vocês. Jesus só venceu porque ele foi escolhido, ele foi lhe dado o Espírito. Se não tivesse acontecido isso daqui, ele não teria vencido. Renato, explica para mim. O escolhido aqui é que Jesus foi escolhido para fazer o trabalho que ele fez. Existiam muitos anjos lá no céu, muitos e muitos seres, mas ele foi escolhido para fazer esse trabalho. E ele foi lhe dado o Espírito de Deus. Em outros vídeos eu disse na minha playlist da Bíblia que você só pode vencer aquele que tem o Espírito. E quem tem o Espírito já venceu o maligno. Quem de fato tem, tá? Já venceu o maligno. Beleza? Mas vamos continuar aqui, Renato. Onde é que isso aqui está escrito na Bíblia? Obviamente, o estudo aqui inteiro é na Bíblia. Renato, aqui não vou pelo que eu acho, não. Eu vou pelo que está escrito na Bíblia. Beleza? Vamos continuar aqui. Onde é que está escrito, Renato? Vamos lá. Isaías 42, 1, que diz assim: O Senhor Deus diz, é o próprio Deus que está dizendo: Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido. Ele dá força e aí ele escolheu, desculpe, primeiro ele escolheu, depois ele fortalece. É ele que dá a força para esse escolhido. E quem é esse escolhido? É aquele que dá muita alegria ao coração de Deus. Se você ler o Novo Testamento lá, tem alguma parte lá que Jesus sobe ele e dois discípulos, se eu não me engano, ao monte e ele aparece transfigurado em glória e Deus lá do alto fala: Este é o servo que me dá muita alegria. Tá? Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. O próprio Deus fala que pôs o espírito em Jesus. Beleza? Continuando. Isaías 1, 2 e 3, que diz assim: Virá um descendente do rei Davi. Jesus é descendente de Davi, tá? Filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele. E por causa desse Espírito estar sobre ele, ele quem? Jesus, que é o servo, que é descendente do filho de Davi, desculpe, que é descendente de Davi, esse Espírito lhe dará sabedoria, esse Espírito lhe dará conhecimento, esse Espírito lhe dará capacidade e poder. Se não tiver isso aqui, ninguém tem a sabedoria, ninguém tem o conhecimento, ninguém tem a capacidade e ninguém tem o poder de fazer o que Deus pede. Tá entendendo? Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Conhece a vontade por quê? Porque tem o Espírito. E terá prazer em obedecer-lhe. O Espírito te dá prazer a obedecer às coisas de Deus. Quando a pessoa não tem o Espírito, a pessoa não tem prazer nenhum. Tá entendendo? Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, ou seja, ele é justo. Continuando. Atos dos Apóstolos 10, 37 e 38, para que, vamos dizer assim, confirmar que ele recebeu o Espírito. Que falei antiga aliança e agora nova aliança, né? Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, ou seja, o que Jesus fez.
Depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Só aconteceu depois que João começou a pregar a mensagem de batismo do Espírito Santo. Foi depois da mensagem que rolou tudo que rolou. Tá entendendo? Sabem também como Deus derramou o Espírito sobre Jesus de Nazaré. E aí, agora já está confirmado, né? Ele deu poder. Por que Jesus tinha poder? Por causa do Espírito. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo. Não, mas a pessoa fala que ele tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre. Se ele está dominado, como que ele é livre? Mas continuando. Porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus estava em Jesus. Por isso que Jesus conseguiu vencer o mundo. Ah, Renato, onde é que está escrito isso? Você já vai saber. Mateus, aí 26, vai do 36 até o 46. Diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Eu queria orar, né? Beleza. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Jesus começou a sentir uma grande aflição e tristeza, gigante, muito grande. Aí olha o que Jesus fala: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Olha a tristeza que Jesus estava sentindo. Fiquem aqui vigiando comigo. Beleza. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, ó, está se humilhando. Por isso que está escrito, não é todos os humilhados serão exaltados, é todos os que se humilham diante de Deus depois serão exaltados. Tá entendendo? Ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou-se. Encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, olha o que ele vai falar agora. Meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. A pergunta que eu te faço é: ele queria fazer? Jesus não queria mais. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus queria? Que afastasse dele o cálice. Qual que era o cálice? Era tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que sofrer. Ele não queria mais. Por quê? Porque a tristeza que ele sentiu foi muito grande. Tá entendendo? E ele não queria mais fazer. Eu vou repetir novamente para você entender. Meu pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Tira de mim, se for possível, porque eu não quero. Porém, não seja feito o que eu quero, Todo-Poderoso, mas o que tu queres. Você acha que se fosse pelos méritos de Jesus, pela força do braço de Jesus, ele teria conseguido? Não. Ele não ia conseguir. Ele conseguiu por quê? Porque Deus capacita ele, porque Deus dá força para ele, porque Deus dá através do Espírito. Preste atenção, continuando. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? É mais ou menos aqui querendo dizer assim: nossa, eu tô sozinho mesmo, não tem ninguém para me ajudar. Eu estou aqui sozinho, eu contra o mundo inteiro. Estou sozinho, não tem ninguém aqui do meu lado para me ajudar, fisicamente falando. Continuando. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é mesmo conseguir. Tá entendendo? Pela segunda vez, foi e orou, dizendo: meu pai, de novo ele pediu novamente: meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Porque na oração que ele fez, ele obteve a resposta. Por isso que ele estava dizendo: ah, entendi, Senhor, então não é possível tirar esse cálice de sofrimento de mim, sem que eu beba. Então beleza, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Tá vendo? De novo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Eles não conseguiram. Jesus tornou a sair de perto deles e pela terceira vez orou, dizendo as mesmas palavras. De novo ele pediu a mesma coisa. O que ele pediu, Renato? Eu vou repetir para você novamente pela terceira vez.
Meu pai. Não, peraí. Aqui, ó. Meu pai. Se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Certo? Então voltou até os discípulos estavam. Desculpe. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora, vejam. E aí vem chegando o homem que está me traindo. Agora que eu tenho que te falar aqui, olha a diferença. Aqui, cadê aqui? Ó? Eu vou subir um pouquinho aqui para te mostrar. Antes dele orar, ele estava muito triste. Ó. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Nesse momento, ele estava muito triste. Mas depois, no final, olha como que ele estava depois. Levante-se, vamos. Ele estava com coragem. Ele foi fortalecido. Olha a diferença. Vamos. Então aqui, ou seja, ele estava totalmente diferente. Jesus, ou seja, aqui ele foi fortalecido. Por isso que ele falou: levante-se, vamos embora. Vejam, aí chega um homem que está me traindo. Mas por quê? Porque nessa oração ele foi capacitado. E eu sei muito bem o que é isso. Eu sei muito bem ficar triste, mas ficar triste por 20 minutos, 25 minutos. E logo depois você já não fica triste mais. Tá? Ah, Renato, mas você tá dizendo pra mim que ele foi capacitado pelo Espírito e por isso que ele ficou mais encorajado. Ele já não tava mais. Cadê aqui, ó? Ele já não tava mais triste. Ele já não tava mais angustiado, Renato. Mas por quê? Onde tá escrito isso daí? Vamos lá. Lucas 22 fala da mesma parte que Jesus passou. E olha o que ele fala: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E olha o que aconteceu. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Jesus, naquela oração, ele foi fortalecido. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus não ia vencer pela força do braço dele. Aqui, nesse exato momento, ele iria perder. Mas como é Deus que fortalece, é Deus que dá força na hora que você tá fraco, ele conseguiu. Então ele venceu por causa de Deus, não foi por causa dos méritos dele. Tá entendendo? Continuando. Uma outra parte também que Jesus não iria conseguir pela força do braço dele, pelos méritos dele, foi quando ele estava carregando a cruz. A cruz estava muito pesada, o sofrimento estava muito grande e ele não iria conseguir subir aquele monte por méritos próprios. Mas Deus sabendo, mas Deus também sabia que o Espírito estava nele e que ele tem que vencer, porque quando o Espírito de Todo-Poderoso está em uma pessoa, a pessoa automaticamente vence, porque se ela não vencer, além de ela envergonhar a si mesma, ela envergonha o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso ia perder junto com ela. E se Deus perde a perfeição. Deus pode ser derrotado. E aí tudo vai o espaço. Tudo é perdido. Por isso que quem tem o Espírito não pode ser vencido. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Deus viu que Jesus não ia aguentar o sofrimento, não ia conseguir carregar a cruz, porque a cruz estava muito pesada. Ele providenciou Simão para ajudar a carregar. Aí eu te pergunto, livre-arbítrio, tá? Não sei o que. Eu já falei, já tem vídeo sobre isso. Inclusive na playlist que eu criei, eu falo sobre livre-arbítrio, tá? Mas tá bom, se os soldados obrigou o Simão a carregar a cruz, onde é que tá o livre-arbítrio de Simão? O soldado podia chegar e falar assim pra ele: Não, você vai carregar a cruz. Simão ia falar: Não, mas eu não quero carregar porque eu tenho livre-arbítrio. Não. Como Jesus não ia conseguir carregar, Deus providenciou alguém que ajudasse ele. E ele foi obrigado a ajudar. Cadê o livre-arbítrio de Simão aqui? Mas, continuando. João 3, 5, 6 e 8, que diz assim: João, tá?
Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É quando você nasce do Espírito que você ama o próximo como a ti mesmo. É quando você recebe o Espírito que você ama a Deus acima de todas as coisas. É o Espírito que capacita você a ter amor de verdade. O amor pelo próximo. Sem isso aqui, você não vai conseguir amar. Você vai agir pelos seus próprios interesses. Você vai agir conforme o que é bom pra você. Você vai agir até onde é bom pra você. Quem não tem o Espírito vai estar com a verdade até onde é bom pra ela. Quando a verdade começar a ser um obstáculo pra ela, ela vai largar a verdade. Tá entendendo? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas por que Jesus falou aqui água e Espírito? Porque aqui água, Jesus não tinha morrido ainda. Depois que Jesus morresse, você não precisaria uma ordem exata de você ir nas águas e depois receber o Espírito. Vai ter pessoas que vai receber o Espírito direto, sem passar pelas águas. Isso só foi possível porque Jesus venceu, tá? Qualquer coisa aí, né, eu deixo no comentário aí a parte que teve pessoas que receberam o Espírito sem ser batizado na água, elas receberam o Espírito direto, tá? Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, certo? O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. Ele deu, João aqui deu o exemplo do vento. Você, tipo assim, o vento tá vindo, você tá sentindo o vento batendo em você só não sabe de onde o vento vem. Você não sabe de onde que ele tá vindo, a origem dele, você não sabe, mas você sabe que ele tá aqui, que ele tá batendo em você, certo? A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. O Espírito vem, mas ela não sabe de onde que ela veio. Exatamente, ó, o Espírito veio dali. Ela sabe que o Espírito veio de Deus, mas não sabe o designar dele. O caminho do Espírito até chegar nessa pessoa. A pessoa não sabe como. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Continuando. O Todo-Poderoso, aí a pessoa fala, entendi, é pelo Espírito, então eu vou fazer alguma coisa para ter o Espírito. Não, você não faz nada, o Espírito é dado de graça. Ué, o que eu fiz aqui? O Espírito é dado de graça, tá entendendo? 1 João 4, tal. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Por que você derrota os falsos profetas? Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Essas pessoas já pertencem ao mundo. Então ela tem um espírito. O espírito é o espírito do mundo. Ela não é livre, ela não tem livre-arbítrio. Ou ela vai ser controlada pelo espírito do Satanás, ou ela vai ser controlada pelo espírito de Deus. Ela não tem livre-arbítrio. Tá? Continuando. Eles falam das coisas do mundo. Por quê? Porque o espírito que está neles é o espírito do mundo. Então elas falam coisas do mundo. E o mundo os ouve, porque eles também pertencem ao mundo. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Eu já expliquei aqui aquela parada de Jesus morreu por todos. Tem um vídeo também sobre isso aqui na minha playlist da Bíblia lá. É só você ver, que aí você vai entender. E também do livre-arbítrio também. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. É quando você ama, essa é a prova incontestável que o Espírito habita naquele ser humano, quando a pessoa ama. Quando a pessoa não olha só para ela mesma, ela olha para ela e pro próximo. Ela não é mais egoísta, tá? A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que ele vive unido conosco. É esta. Ele nos deu o seu Espírito. Essa é a razão de ter a certeza que vivemos unidos com Deus. Qual que é a certeza? O Espírito. Continuando. Ele deu o Espírito a quem ele escolheu. Por quê? Porque ele teve compaixão. Continuando. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E
e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. É a garantia, é garantido. Continuando, Isaías, não tinha acontecido nada ainda, mas Isaías é livro profético, assim como Daniel, Ezequiel e outros livros aí, que é profecia, é coisas que Deus estava falando que ia fazer, tá bom? Isaías 61:10 diz assim: o Senhor Deus deu o seu espírito a quem? A Isaías. Essa época aqui era uma época que Israel estava perdida, adorando ídolos, né, fazendo filmes para Deus e tudo mais, e muito mais coisas que eu não vou falar aqui, né, é bem pesado que o povo estava fazendo. Mas Isaías estava fazendo a vontade do Senhor. Ele era basicamente lá, acho que se eu não me engano, o último profeta que o povo de Israel não tinha, né? Ele basicamente, vamos dizer assim, que era o único de Israel inteiro, né, nesse sentido. O Senhor Deus me deu o Espírito. Por que que Deus deu o Espírito para ele? Pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Tá entendendo? Aqui, aí, ó, livro de Isaías, Antigo Testamento, ainda tem essa parada de escolha para você ver que isso tá em toda a Bíblia. Ah, Renato, mas eu nunca vi isso daqui. É porque eles não vão falar para você. Obviamente, sabe por que eles não vão falar? Porque não é rentável. Esse evangelho aqui é difícil de ouvir. E se ele pregar esse, que é o verdadeiro evangelho, nos lugares de 1.000 pessoas, só vai ter 100, 50. Porque as pessoas que estão lá não estão lá para ouvir de fato a verdade. Elas estão lá para ouvir o que elas querem ouvir. E elas também estão lá para conseguir resolver os seus problemas. Elas não estão lá de fato para fazer, para ouvir. Ela não está lá de fato para ouvir a verdade e saber mais de Deus. Ela está para essas coisas que eu falei para vocês. Repetindo novamente, o Senhor Deus me deu o Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão em prisão. Aqui também é a mesma coisa que eu falo, que o ser humano está cego e surdo para ouvir a mensagem de avivamento do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o inimigo prende ele. Não, ele não tem livre-arbítrio, o inimigo prendeu ele mesmo. Mas o que é pregado por aí, que o ser humano é livre, né? Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor fez. Foi o próprio Deus que fez tudo, tá? Nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. 1 Coríntios 2,12. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem dado. Tá entendendo? Você só consegue entender as coisas de Deus porque o próprio Deus mandou o Espírito sobre esse ser humano. Aí ele passa a entender tudo o que Deus manda e pede. Se Deus não colocar o Espírito, o ser humano não entende. E qual é o ser humano que vai receber o Espírito? Aquele que ele escolher dar o Espírito. E quando ele recebe o Espírito, ele entende. Aqui está a prova, porque ó, em 1 Coríntios diz isso, e lá no começo, onde eu tinha falado para vocês, aqui ó, em Isaías, ó, o Espírito do Senhor estará sobre ele. Sobre ele quem? Sobre quem é que vai estar o Espírito? O descendente de Davi, que eu falei que era Jesus. O Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito do Todo-Poderoso estava em Jesus. Por o Espírito estar em Jesus, Jesus tinha sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. O Espírito deu isso tudo para ele. Jesus temia o Senhor. A capacidade veio de Deus. O prazer de obedecer
É o Espírito que dá o prazer para obedecer. Você age com justiça agora, por quê? Porque você tem o Espírito. Jesus fez tudo certinho, por quê? Porque Jesus tinha o Espírito. Continuando, voltando lá onde eu estava, para você ler, para você ver que realmente é a mesma coisa. Não foi o Espírito desse mundo, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem dado. A gente consegue entender tudo. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque se a pessoa quer entender a Bíblia pela sua própria sabedoria, ela nunca vai entender, vai pregar heresia. Mas quando ela tem Espírito, ela consegue discernir e compreender todas as coisas de Deus. Tá entendendo? Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Isso que eu tô falando aqui, de escolhidos e tal, só vai crer quem é escolhido, quem tem o Espírito. Quem não tem, não vai crer. Por quê? Porque essa pessoa não é espiritual, ela é carnal. E ela não consegue entender. Nem que ela queira, ela não consegue. Por quê? Porque o inimigo prende. Para que ela não entenda. Só é tirada as vendas dos olhos dessa pessoa e ela consegue ouvir e entender quando Deus escolhe e dá o Espírito. Aí sim ela consegue entender. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido no modo espiritual. O que só pode ser entendido no modo espiritual? As palavras de Deus. Só pode ser entendida no espiritual. A Bíblia inteira, só quem consegue... Desculpe. A Bíblia inteira, essa Bíblia que está aqui, que você está vendo aqui, a Bíblia inteira, ela é no sentido espiritual da coisa. Uma pessoa carnal não consegue discernir isso aqui. Tá entendendo? Somente a pessoa que tem o Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Eu acho que não tem mais nada não. Ah, tem Daniel. Daniel só teve as visões de tudo que ele teve porque ele tinha um Espírito. O pessoal aqui chegou para ele e disse assim para ele, para Daniel: já me disseram que o Espírito dos deuses está sobre você. Por que eles falou dos deuses? Porque eles conhecem vários deuses, né? E aí ele falou que tinha um espírito, é como se fosse o espírito de um deus, só que como para eles lá tinha vários deuses, aí eles chamam de deuses. Eles quem que eu tô falando? É o pessoal que falava que Daniel tinha o espírito, certo? Já me disseram que o espírito do Senhor Deus, desculpe, o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Mas por que Daniel é sábio, inteligente e pensa com clareza? Porque ele é a última bolacha do pacote? Porque ele é o Albert Einstein da vida? Não. Porque o Espírito de Deus estava nele. E o Espírito dá discernimento, capacidade, poder. Tá entendendo? Por isso que Jesus disse: aos meus discípulos vão fazer coisas igual como eu fiz, ainda mais. Tá entendendo? Por quê? Por causa do Espírito. Agora, eu acho que esse versículo aqui é para finalizar mesmo. Salmos 51, 2, 3, 4, vai até o 15. Preste muita atenção aqui. Eu acho que esse aqui é o último versículo. Salmo de Davi, o regente do coro, escrito depois que o profeta Natan falou com Davi. O que o profeta falou com Davi? Aquele pecado que ele fez com Batseba lá, que ele mandou Urias pra guerra, pegou Batseba pra ele, engravidou ela, fez aquela parada lá. A respeito do pecado que havia cometido com Batseba. Por causa do... Beleza, essa oração referente a isso. Olha o que Davi fala. Vamos lá. Por causa do teu amor, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque a salvação Por quê? Porque a salvação é dependente da misericórdia de Deus, não depende de você. É da misericórdia e da compaixão. É quem ele resolve ter compaixão e misericórdia. Por isso que ele fala: por causa do teu amor, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Porque é o próprio Deus, com o plano dele, que apaga o pecado daqueles que ele escolhe. Purifica-me de todas as minhas maldades
e leva-me do meu e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. Aqui está uma característica do salvo, ele sabe que ele está errado. Agora, quem não é salvo, ele acha que ele é a última bolacha do pacote, ele acha que o mundo gira em torno dele, de quem não é salvo. Ele acha que ninguém pode tocar nele, não, ninguém toca em mim, não sei o quê. Não, Deus, você não pode mandar em mim. Não, Deus, eu sou a criatura e você é o criador, mas é eu que mando. Você não manda em nada, quem manda sou eu. Tá entendendo? É nesse sentido que eu tô falando. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele está sempre praticando o pecado, ele é propenso a praticar. O pecado está sempre, e aí, vamos pecar? O inimigo está sempre falando isso, vamos pecar? Vamos de novo? Vamos isso? Vamos aquilo? E ele reconhece, o próprio Davi reconhece isso. Ah, não, mas aí fica fácil. Não, era, na posição que ele estava muito difícil, porque ele era rei, ele podia fazer o que ele bem queria naquela época. Se do nada ele quisesse baixar uma lei lá falando que todas as mulheres eram dele, ele baixava a lei, ele ia estar errado, ia estar, mas quem que ia segurar ele? Ninguém. Mesmo assim, ele era humilde. Ele reconhecia os erros dele. Davi. Depois ele fala: contra ti eu pequei. Ah, Renato, mas lógico, qual é o pecado que ele fez? Não, tem muita gente que peca todo dia e fala que não peca. A pessoa faz atrocidade, faz coisas erradas e ela fala que não. E muito pelo contrário, ela ainda se orgulha. Ela ainda acha que isso é um direito dela. Tá entendendo? Mas ele não, ele confessa: contra ti pequei, somente contra ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ué, mas Deus não escolheu Davi? Sim, mas isso não apaga o fato de que o ser humano é mau. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Por que que Deus vai tirar? Por causa do plano de redenção dele, o plano do seu filho. Lava-me e ficarei mais branco como a neve. Quem é que vai purificar e vai lavar? O próprio Deus, ninguém faz nada. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Entendeu? Tipo assim, não fique fixado nos meus pecados, que se o Senhor fixar, aí você vai me condenar. E apaga todas as minhas maldades. Por quê? Do amor dele, aqueles que ele escolheu. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Ah, é você que acontece alguma coisa? Não. É Deus que cria dentro do coração do ser humano que tem um coração pecaminoso, ele vai lá e troca, ele tira o coração de pedra e põe o coração puro. É o próprio Deus que faz. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Por que vontade? Me faz ter... Senhor, você colocando um coração puro em mim, você vai me dar a vontade de seguir o seu caminho. Tá entendendo? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque Davi era digno, se Deus tivesse pegado e expulsado Davi da presença dele, Deus estaria totalmente certo. Não somente porque ele fez aquele pecado grave lá com Batseba e com Urias, mas porque Davi já peca desde o nascimento dele, ele já peca. Não só ele, mas como todo mundo. Então, se Deus tivesse falado, tivesse expulsado da presença dele, vocês nunca mais vão me ver, porque eu sou puro, eu sou santo, e vocês são criaturas pecaminosas. Saia da minha presença, porque vocês não são dignos de mim. Tava tudo certo. Era isso que... É justo isso acontecer. Mas Deus não quis, por quê? Porque ele resolveu amar algumas pessoas. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Renato, mas você não acabou de falar que uma vez que você tira o Espírito... uma vez colocado o Espírito na pessoa, a pessoa venceu? Então por que ele tá falando aqui para tirar o Espírito? Por quê? Porque Deus tirou o Espírito de Saul. Ah, Renato, mas então já entrou em contradição, porque você acabou de falar que quem recebe o Espírito já venceu o mundo. Então por que que Davi orou para não tirar o Espírito e o Todo-Poderoso tirou o Espírito de Saul? Exatamente por isso. Ele orou dessa forma porque Deus tirou o Espírito de Saul. E Deus só tirou o Espírito de Saul porque Saul era um plano de Deus. Ah, Renato, como assim? Me conta esse papo furado seu. Não, não é papo furado. O que aconteceu? Israel rejeitou Deus para ser o próprio rei deles. Eles queriam um rei humano
para governar eles, para ser o líder deles, e não o Todo-Poderoso mesmo para reinar com eles. E aí Samuel falou: vocês vão pedir isso mesmo? E aí eles falaram: a gente vai pedir. Aí ele falou: tá bom. Samuel foi conversar com Deus e Deus falou: eles têm me rejeitado, tudo bem, eu vou dar para eles um rei humano. Mas saiba que esse rei humano vão colocar os seus filhos na guerra. Esse rei humano que vocês estão pedindo, vocês estão me negando como rei, que é um rei humano. Saiba que vão acontecer coisas ruins com vocês só por causa dessa escolha, porque vocês me rejeitaram. Ele conversa com Samuel e dá Saul como rei. E Saul faz tudo aquilo que faz contra Davi, né? Contra o Saul vai. Saul ele vai em mesa branca para saber o que Deus queria dele, porque Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. E aí depois o próprio Davi pergunta a Saul: por que você está me perseguindo? Se é os seres humanos que você está me perseguindo, se é os seres humanos que está fazendo com que você me persiga, Saul, que esses humanos sejam castigados severamente. Mas se é o próprio Deus que está fazendo com que você me persiga, a partir de hoje você não vai me perseguir mais. E Davi não perseguiu mais. Desculpe. E Saul não perseguiu mais Davi, deixando claro que era o plano de Deus. Tá entendendo? Ih, Renato, agora você me complicou. Então você tá querendo dizer que Deus estava fazendo aquilo? Tava. Não, Renato, isso tá errado. Era o próprio Deus que estava fazendo aquilo. Era o próprio Deus. Ah, Renato, eu não acredito nisso. Tá escrito na Bíblia. E você só vai entender se você for no profundo. Se você ficar na superficialidade, com as informações que você tem, você vai achar que você tá certo e você vai morrer achando que tá certo. E você só vai descobrir que você tava certo ou errado de fato depois que a sua alma descolar do corpo. Tá entendendo? E aí pode ser tarde demais para a maioria das pessoas. Beleza? Eu vou mais falar sobre isso no plano maior. O vídeo que eu vou fazer, o porquê que existe dor, o porquê que existe sofrimento. Por que existe tudo isso? Tá? E você vai saber o porquê. Tá? Eu saí um pouco aqui porque eu sabia que as pessoas iriam falar isso daqui. Então, por isso que eu contei essa história toda. Essa história que eu falei para vocês era necessário falar, porque vocês iam pensar coisas erradas e por vocês terem a informações limitadas, vocês iriam achar que de fato vocês estariam certos, mas você só iria pensar que você estava certo por causa das informações, por causa de poucas informações que vocês têm. Quando vocês tiverem mais informações, aí vocês vão saber do que eu estava falando. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserve-me vivo o desejo de ser obediente. Ou seja, você tem o desejo de ser obediente por causa do Espírito. Ó, o Espírito. O teu Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Porque quando a pessoa tem o Espírito, ela vive alegremente. Tá? Uma pessoa que não tem, qualquer coisinha, ela fica triste. E ela fica por muito tempo. Agora a pessoa que tem, ela vai sofrer? Vai. Mas em um instante ela já fica alegre de novo. Por quê? Porque é o próprio Deus que dá alegria para ela através do Espírito. E conserva também o desejo. O desejo de ser obediente também não vem de você. É o Espírito que te dá o desejo de ser obediente. Tá entendendo? Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte. E com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Ué, cadê uma outra parte também? Cadê o livre-arbítrio? Que se Deus está colocando palavras na sua boca, onde é que você é livre? Se eu agora, Renato, pegar um programa aqui, sei lá, botar um chip na sua cabeça e começar a colocar palavra na sua boca, você é livre? Não. E como que uma pessoa que põe as palavras na boca da pessoa, essa pessoa tem livre-arbítrio? Ela está sendo controlada por Deus colocando palavras na boca dela. E aí? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. É isso. Vou estar deixando aqui no final do vídeo 2 vídeos. Uma playlist sobre a Bíblia, tá? E uma outra playlist eu acho que eu vou estar deixando no meu curso, tá? Caso vocês queiram ver, eu te explico lá como funciona, tá? Não se esqueça também de avaliar o vídeo
Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, também deixa o dislike. O importante é que você avalie esse vídeo, compartilhe, tá? Porque você não sabe o bem que você faz compartilhando isso para outras pessoas. E eu te espero em um próximo vídeo. Até lá.